O Apocalipse fala que a igreja é a noiva do Cordeiro. Então, esse livro representa a noiva, representa a igreja de Jesus Cristo, eu e você. E o noivo representa Jesus, a quem nós devemos devotar todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Aqui nesse versículo nós vemos um verso da noiva, falando a respeito do seu noivo. E esse deve ser o sentimento do nosso coração para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A noiva dizia assim: irmão José, irmã Dora. Irmão José e irmã Dora, inclusive hoje, estão um casal muito bonito. Deus abençoe vocês. A irmã Dora está com um vestido novo. O irmão José está todo ali apaixonado do lado da irmã Dora. Assim como estavam apaixonados esses dois noivos de Cantares de Salomão. E assim deve ser o nosso relacionamento com Jesus. Não um relacionamento frio, não um relacionamento apenas religioso, de práticas, de dogmas, de algumas datas que comemoramos, ou um vocabulário apenas evangeliquez, aleluia, glória a Deus, Deus é tremendo, vai na fé, vai. Não se trata disso. Jesus Cristo, Ele nos chama e chama a sua igreja para um relacionamento pessoal com Ele. Jesus Cristo quer que nós o amamos. Jesus Cristo quer que nós nutramos por Ele uma paixão, uma alegria apenas pela sua presença estar no nosso meio. Aliás, Jesus Cristo está no meio de nós nesta noite, meus irmãos, e nós devemos amar Jesus. Nos dias de hoje, talvez pelo movimento, por tanta coisa que nós devemos fazer, e também às vezes a gente quer trazer isso para a nossa vida de espiritualidade, muitas coisas, muitas ações, muitos eventos, muitas leituras, mas nós acabamos nos esquecendo de Jesus quer muitas vezes muito mais um relacionamento profundo com cada um de nós, e não devemos desprezar esse relacionamento pessoal. O seu esposo, o seu cônjuge não pode se relacionar com Jesus por você. Cada um de nós devemos ter um relacionamento pessoal com Jesus. E esse versículo é uma expressão de amor, de afeto e de carinho que nós devemos ter e nutrir em nosso coração em relação a Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia! É tão bonito nós vermos aqueles irmãos mais experientes, talvez com tantos anos de vida, diante de tantas lutas que já foram apresentados para ele, diante da vida natural que todos nós temos. Perdas, problemas, traições, doenças, mas depois de atravessar tudo isso, muitas vezes firme com o Senhor Jesus, nós vemos uma fé devota, uma fé que não depende das circunstâncias, uma fé e uma paixão por Jesus, que é proveniente de um Deus que nos ama e que derrama amor em nós, para que nós possamos o amá-lo de todas as nossas forças. O texto diz: o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu noivo, o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Aqui era a noiva diante de outras mulheres da cidade de Jerusalém, dizendo: olha, eu já olhei e já pesquisei aqui nessa cidade e vi outros noivos possíveis. Vi homens com qualidades, com predicados, com situações diferentes, homens extraordinários, mas nenhum deles é melhor do que o meu amado. O seu falar é muitíssimo doce. É assim que nós devemos, irmãos, ouvir a voz de Jesus falando em nossos corações. Ter a experiência, me permita usar essa palavra, a experiência mística de ouvir o Cristo, que é real, falando em nossos corações. Ouvir Jesus falando muitas vezes no meio daquelas tristezas e dores. Esse ano foi muito difícil para alguns irmãos da nossa igreja. Teve dias que eu fui lá na casa do irmão José, da irmã Dora, eu vi ela ali chorando e segurando. A irmã Dora é uma mulher muito forte, e eu tive vontade de chorar,
mas eu não pude. Eu precisei me manter firme para que ela pudesse ver alguém firme perto dela. Mas no meio daquelas situações, irmãos, o irmão José também olhava para ele com aquele olhinho cheio de dor, mas ele falava assim: pastor, eu confio em Jesus. Eu não vi o irmão José e a irmã Dora nenhuma vez reclamar, murmurar, amaldiçoar Deus por conta das circunstâncias que estavam passando, mas eles diziam: eu confio no Senhor. O Senhor é o meu amado, o Senhor Jesus é aquele que nos guia, tudo está nas mãos do Senhor. E a fé personificada na vida desses homens reais que vivem no meio de nós deve nos ensinar, irmãos, a ter uma vida para lá da religião, uma vida para lá apenas das movimentações religiosas que fazemos como igreja, mas uma vida lá no íntimo do nosso coração, movido os nossos afetos por uma paixão inegociável com aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que nos ama com um amor perfeito e que nos motiva e nos faz também amá-lo de todo o nosso coração. Quando eu era pequeno, cantava na igreja as músicas, a igreja que eu ia, as músicas da harpa cristã. Tem alguns irmãos aqui que eram da Assembleia, né? A Simone. Lá eles cantam com a harpa cristã. Tinha um hino 154, que eu me lembro, que eles cantavam assim: ó, doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. O coro eles falavam assim, eles cantavam assim: irmã Odete, nas reuniões de quinta-feira, às vezes poucos irmãos, mas eles cantavam: Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Irmãos que louvavam o Senhor e se deliciavam na presença do doce nome de Jesus, na simplicidade da fé, na simplicidade do caminhar de uma vida com Deus, encontravam gozo e esperança no nome de Jesus que era proclamado no meio de nós. Não era necessário luzes, não era necessário fumaças, não era necessário grandes coisas. Aqueles irmãos se deliciavam na presença gloriosa do pronunciar do nome daquele que morreu por nós e que nos ama com um amor eterno. Neste versículo, a noiva declara toda a sua paixão, a sua convicção de paixão do seu coração em seu noivo. E ela representa nós como igreja, devemos olhar para Jesus como esse, que é o maior de todos os nossos amores e das nossas paixões. A Bíblia nos ensina, através desse livro, que primeiro, Jesus Cristo é o melhor do que todos os outros deuses, todas as outras, todos os outros ritos, os outros oferecimentos que tem por aí. Nós vimos há poucos dias atrás, não sei se já faz um mês, minha vida está tão corrida que eu não estou conseguindo acompanhar, mas o Lucas esteve aqui falando para nós sobre a fé que ele abandonou em detrimento de uma fé em Jesus Cristo. Isso ele fez porque, ao analisar, ele entendeu que Jesus Cristo é melhor, Jesus Cristo é maior, Jesus Cristo é mais glorioso, é a opção mais gloriosa que nós podemos ter na face dessa terra. Jesus Cristo, meus irmãos, Márcio, escolher Jesus é incomparável, é inigualável, é insuperável, que Ele é tudo o que nós precisamos. Nós precisamos de Jesus. Tudo sem Jesus é nada, irmã Diva, mas com Jesus, o pouco se torna céu. As condições que a vida nos dá, é o suficiente para vivermos uma vida gloriosa, para glorificarmos o nome do Senhor, Em segundo lugar, nós aprendemos que além de Jesus ser o melhor, a Bíblia nos diz nesse versículo que o seu falar, a sua voz é muitíssimo doce, em tempos de guerra,
Em tempos que nós ouvimos e vemos imagens de morte, Jesus Cristo é a voz doce que fala à nossa alma, para deixar com que o nosso coração continue sendo um coração de carne e não um coração de pedra. Um coração sensível para sentir a sua presença no nosso meio, para não sentirmos apenas histerias produzidas por fundos musicais e talvez um bom orador na frente de um público. Não, um sentimento genuíno, um afeto por Deus, que nasce de uma alma devota por Deus. Mesmo no meio do silêncio da noite, é capaz de ouvir o sussurro de um Deus que fala ao nosso coração: filha, eu estou aqui. Filho, tenha esperança, eu estou aqui. Um Deus que fala docemente em nossos corações. Tem uma música, inclusive, do Vencedores por Cristo, acho que nós já cantamos ela aqui, né, André? Que diz: só de ouvir sua voz, de sentir o seu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor e meu sofrer, pois de paz ele inunda meu ser. Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus Cristo, irmãos, Ele é o segredo, Ele é o remédio, Ele é o bálsamo para a vida de um homem que quer ser feliz. Quer ser feliz no seu casamento? Chame Jesus para dentro do seu relacionamento. Quer ter uma casa feliz? Chame Jesus para estar no meio de vós, pois Jesus fará da sua vida uma vida doce como um mel. Terceiro, o texto nos diz que Ele é totalmente desejável. Jesus Cristo, Ele é a fonte de toda beleza. Que o Senhor Jesus Cristo, a minha oração é que por meio do Espírito Santo Ele coloque no coração de cada um de nós desejo por Ele. Que nós não precisemos de subterfúgios para querermos estar na presença dEle, porque na presença de Jesus a abundância de alegria, a bênção, a justiça, a santidade, a graça, a amor, a carinho. Na presença de Jesus é onde o nosso coração encontra a razão de uma vida eterna. Ela fala que além de Jesus ser desejável, o noivo dela, que é o nosso Jesus, irmã Dora, ele é também amado. Nós amamos porque fomos amados por Ele. Nós amamos Jesus porque primeiro nós fomos amados e comprados. O amor de Jesus não é um amor frágil, um amor que em qualquer circunstância se desfaz. Pelo contrário, o amor de Jesus é um amor sacrificial. Isaías diz, irmã Dora, que Ele foi levado como um cordeiro mudo para o matadouro. Ele estava sendo levado na cruz por nós, em nosso lugar, e Ele não abriu a boca, irmã Diva. Ele tinha muito para falar, Ele tinha razões para dizer, era justo Ele dizer, Ele se defender, Ele era inocente, mas Ele se lembrava de cada um de nós, e não falou nada. Ele foi levado mudo ao matadouro, por amor de cada um de nós. É por isso que Jesus merece toda a nossa gratidão, a nossa fidelidade, a nossa adoração, a nossa afeição. O nosso amor deve ser direcionado a Jesus. E por fim, ela diz que o seu noivo também é o seu maior amigo, é o seu esposo. O esposo é a palavra amigo, companheiro, conselheiro, protetor. E tudo isso Jesus é para cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. De maneira que não há outro pelo qual nós devemos chegar diante de Deus, somente Jesus Cristo. Tem um livro que quando eu era adolescente eu li, e o título dele dizia assim: não perca Jesus de vista. No meio de tantas falas, no meio de tantas pregações, no meio da internet, de tantas coisas que se falam por aí, irmãos, não vamos perder Jesus
de vista. É só Jesus que pode. É só Jesus que pode fazer coisas extraordinárias para as nossas vidas. As instituições, elas são necessárias, as religiosas, os digo, mas elas não têm o poder de salvar e de abençoar ninguém. Pessoas, amigos, cristãos sobretudo, são muito bons, mas eles não têm poder muitas vezes de resolver os seus próprios problemas. Mas Jesus Cristo, Ele deve ser aquele que deve estar toda a nossa confiança. Em Atos capítulo 4, verso de número 12, diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Nos últimos dias, a Bíblia mesmo prevê que haveria muitas promessas, muitas falas, muitas conversas, comichões do ouvido de muitos para tirar-nos da fé verdadeira em Jesus Cristo, mas que nós possamos permanecer em Jesus. Clame Jesus. Clame Jesus dentro da sua casa. Qual que é o problema que aflige o seu coração? Jesus é poderoso para atuar na sua vida e trazer descanso para o seu coração. Aleluia. A minha palavra nesta noite é no sentido de reforçar, irmãos, em cada um de nós a nossa fé naquele que de fato tem o poder para mudar as nossas vidas. Jesus Cristo, Ele deve estar presente em todos os dias da nossa vida. Ele mesmo prometeu: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo está com a gente, meus irmãos. Nessa semana, quando você se deparar com os problemas lá da sua casa, Jesus Cristo vai estar lá. Clame por Ele, busque a Ele, porque a Bíblia fala que não há ninguém como Ele, não há ninguém acima dEle, não há ninguém além dEle, não há ninguém, irmãos, que viva uma vida em paz sem Ele. Jesus Cristo é tudo para nós. Ouça isso, Ele é tudo em todos, Ele é tudo de Deus para nós. Jesus é o tudo de Deus dado de presente para cada um de nós. Ele é o maior, Jesus é o melhor, Ele é o mais belo, Ele é o mais amável, Ele é o mais fiel. Jesus é o mais poderoso, Ele é o mais sábio, Ele é o mais misericordioso, Ele é o mais glorioso. Jesus Cristo, nele está o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, o nome pelo qual toda língua um dia confessará, o nome pelo qual todo coração se alegrará nele, o nome pelo qual todo louvor se elevará, o nome pelo qual todo amor se derramará, o nome pelo qual toda a glória de Deus será manifesta ao mundo. Jesus Cristo é o melhor, Jesus Cristo é o maior, Jesus Cristo é o nosso amado, Jesus Cristo é o nosso amigo. Que nós possamos dizer como igreja, como noiva, assim como diz a noiva ao seu noivo: tal é o meu amado, ele é meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Ou dizermos como Paulo em Filipenses 1:21, que diz: porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus Cristo, Ele é melhor do que a morte, Ele é melhor do que todas as coisas. Estar em Jesus é o melhor investimento que cada um de nós possamos fazer. Hoje na internet tem tantas coisas aí, mas o melhor investimento é investir a nossa vida em Jesus Cristo, porque não tem erro. O salmista diz no Salmo 73:25: a quem tenho eu senão a ti, Senhor? Só temos Jesus no final das contas, irmãos. E no final da nossa vida, nós vamos nos encontrar com Ele para vivermos a eternidade com Deus. Em tempos difíceis em que vivemos, de tanta violência, de tantas coisas, de tantos problemas, a pergunta que se faz: aonde está ancorado a sua alma? O que será da sua vida na eternidade? O que existe em você, além das coisas materiais e físicas? Nós temos a
apenas uma coisa que nós devemos firmar em todo o nosso coração. Não tem erro. Esse alguém é Jesus. Um dia, e digo isso com muito carinho, sem querer afrontar ninguém, mas preciso dizer isso, que uma vez a Kátia mesmo, ela era católica, e uma vez ela disse que estava com um problema na vida dela, e ela ficou confusa para que santo que ela ia orar. Para qual que é? Porque para cada problema tem um santo desatador do nó, não é? Tem uns negócios assim, tem o santo Antônio, tem o santo. Aí ela estava com um problema lá que ela não sabia achar o santo certo. Esses dias, inclusive, eu estava vendo aquele escritor Suassuna, Ariano Suassuna. Ele disse que ele estava lá no Nordeste, lá não acontece enchente, mas uma vez aconteceu uma enchente na casa dele, e estava enchendo de água a casa dele, e ele então precisou rezar, e ele falou assim, para quem que eu vou rezar? E ele lembrou que o nome dele era Santo Ariano, e aí ele foi pesquisar, na verdade, o Santo Ariano morreu afogado. Ele falou, bom, para esse santo não vai dar para orar, porque ele não lida bem com água, ele não vai poder me salvar aqui dessa enchente. Mas de qualquer forma eu digo isso não para afrontar ninguém, mas para dizer que a Bíblia é mais simples do que nós complicamos. Nós só temos um a quem nós devemos recorrer. Só foi nos dado um que seria mediador entre Deus e os homens, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Reverenciamos, amamos Maria, reverenciamos e amamos os apóstolos, os seus ensinos, o seu credo, os seus testemunhos, mas, meus irmãos, somente Jesus, Ele pode nos dar a salvação eterna. Todos os outros morreram e também aguardam o dia de Cristo para a ressurreição, mas Jesus Cristo, ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele permanece vivo ao lado e à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. É por isso, meus irmãos, não se enganem com filosofias e coisas que dizem por aí, é anjo para cá, é não sei o que para lá. Irmãos, nós cremos no anjo do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos de nada mais, nós precisamos apenas daquele que é tudo, e que fez tudo por nós, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ah, pastor, eu estou com um problema na família, peça a Jesus. Ah, pastor, eu estou com problema com os filhos, ore a Jesus. Ah, pastor, o meu problema é no relacionamento conjugal, é Jesus que você deve buscar. Ah, pastor, o problema na minha família é falta de conversão e quebrantamento, quem que eu devo buscar é Jesus. Ah, pastor, o problema na minha família é enfermidade, a quem eu devo recorrer é a Jesus. É a Jesus, Ele é o maior, Ele é o melhor, Ele é o único que nós temos para servir, para viver e para amar, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, não nos enganemos, irmãos, fiquemos firmes com Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar nesse momento.